Ao longo da história recente, guerras não foram decididas apenas por força ou tecnologia, mas muitas vezes por erros. Decisões mal calculadas, excesso de confiança e falhas estratégicas mudaram o rumo de conflitos inteiros e custaram milhares de vidas. Hoje, você vai conhecer os 10 maiores erros militares da história recente. Decisões que pareciam certas no momento, mas que se transformaram em verdadeiros desastres. Começando com um dos mais marcantes, a invasão do Afeganistão pela União Soviética em 1979. O que Moscou acreditava ser uma operação rápida para estabilizar um governo aliado se transformou em uma guerra longa, desgastante e praticamente impossível de vencer. Os soviéticos subestimaram completamente a resistência local, os Mujahideen, que conheciam o terreno como ninguém e contavam com apoio externo, principalmente dos Estados Unidos. O resultado foi um conflito que durou quase 10 anos, drenou recursos, abalou o moral e contribuiu diretamente para o colapso da União Soviética. Pulando para os anos 2000, outro erro com consequências profundas: a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. Baseada em informações que depois se provaram falsas, como a existência de armas de destruição em massa, a operação derrubou Saddam Hussein rapidamente. Mas o verdadeiro problema veio depois. Sem um plano sólido para o pós-guerra, o país mergulhou no caos, abrindo espaço para insurgências, guerra civil e o surgimento de grupos extremistas, como o Estado Islâmico. Uma vitória militar rápida que se transformou em um desastre estratégico. E falando em subestimar o inimigo, não dá para ignorar a Guerra da Chechênia. Nos anos 90, a Rússia acreditava que conseguiria retomar o controle da Chechênia com facilidade, mas enfrentou uma resistência feroz, especialmente na Batalha de Grozny. Colunas de tanques foram enviadas para dentro da cidade, sem preparo adequado para combate urbano, e acabaram sendo destruídas em emboscadas. Foi uma das maiores derrotas urbanas da história moderna. Outro erro clássico: confiar demais na tecnologia. Durante a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos tinham superioridade aérea, armamento avançado e poder militar esmagador. Mas ignoraram um fator crucial: a guerra não era convencional. O Vietcong usava táticas de guerrilha, conhecia o terreno e tinha apoio local. A estratégia americana, baseada em superioridade tecnológica, simplesmente não funcionou. O resultado foi uma guerra longa, impopular e, no fim, uma retirada humilhante. Avançando no tempo, temos a guerra na Geórgia em 2008. A Geórgia tentou retomar o controle da Ossétia do Sul, acreditando que teria uma resposta limitada da Rússia. Mas o que veio foi uma resposta massiva e rápida. Em poucos dias, as forças georgianas foram derrotadas. Um erro de cálculo sobre a reação do adversário que custou caro. E talvez um dos erros mais recentes e impactantes: a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. O plano inicial parecia simples: avançar rapidamente, tomar Kiev e derrubar o governo ucraniano em poucos dias. Mas isso não aconteceu. As forças russas enfrentaram resistência muito maior do que o esperado. Problemas logísticos, falhas de comunicação e um exército ucraniano altamente motivado, além de apoio massivo do Ocidente. O conflito se arrastou, gerando perdas significativas e mudando completamente o cenário geopolítico global. Outro erro que marcou profundamente a história moderna: a retirada caótica dos Estados Unidos do Afeganistão em 2021. Após 20 anos de presença militar, o processo de retirada foi rápido demais. O governo afegão colapsou quase instantaneamente e o Talibã retomou o poder em questão de dias. As imagens do aeroporto de Cabul, com milhares tentando fugir, correram o mundo. Um fim desorganizado para uma guerra que já era vista como um fracasso estratégico. Voltando um pouco,
Temos a Guerra das Malvinas, em 1982. A Argentina acreditava que o Reino Unido não responderia com força à invasão das ilhas, mas subestimou completamente a reação britânica. O Reino Unido mobilizou uma força-tarefa a milhares de quilômetros de distância e retomou as ilhas em poucas semanas. Um erro de cálculo político e militar que levou à derrota. Outro exemplo clássico de excesso de confiança: a operação israelense no Líbano em 2006. Israel entrou no conflito esperando uma campanha rápida contra o Hezbollah, mas encontrou uma força bem organizada, equipada e preparada. O conflito se prolongou e terminou sem uma vitória clara, sendo visto por muitos como um fracasso estratégico israelense. E, por fim, um erro que se repete ao longo da história: ignorar o fator humano. Muitos desses conflitos mostram que não basta ter mais armas, mais tecnologia ou mais soldados. Subestimar o inimigo, ignorar o terreno, falhar no planejamento ou acreditar em uma vitória rápida são erros que continuam sendo cometidos, mesmo nas guerras mais modernas. E talvez essa seja a maior lição de todas. Porque no campo de batalha, um único erro pode mudar tudo. E a pergunta que fica é: quantos desses erros ainda vão se repetir no futuro?